Hey English student, how are you today? Welcome to one more lesson about the past simple. A gente começou as lições sobre o passado. Na última aula a gente viu o passado do verbo to be, que é diferente da estrutura de todos os outros verbos. Então não preocupa, na verdade só tem essas duas estruturas, a do verbo to be e a dos outros verbos que a gente vai ver hoje, né? Parecido com o que a gente viu no presente simples, né? Com o presente simples era a mesma coisa, tinha as duas estruturas do verbo to be. Na frase negativa só acrescentava o not, I am not, you are not. Né? Pergunta invertia. No passado é a mesma coisa, a gente viu na última aula o passado do verbo to be, é o mesmo esquema. Para fazer a frase negativa é fácil. É o was, mas o not wasn't. O were, mas o not weren't. Na pergunta também, no passado era o mesmo esquema, a gente invertia. Só que essa estrutura não funciona para os outros verbos. E assim como no presente, que a gente usava o auxiliar do ou does, a gente aqui vai ter que usar um auxiliar também que é o did. Mas já facilitou, no passado só tem um auxiliar, que é o did. A gente vai ver em seguida, porque o auxiliar ele não é usado em frases afirmativas, que a gente vai começar aqui com frases afirmativas. E lembrando então aqui a explicação que com exceção do verbo to be, que possui duas formas no passado, que é o was e o were, você está lembrado como é que era a conjugação? I was, eu era, eu estava. You were. He, isso, né? Na terceira pessoa, was. E we were. O you plural, mesma coisa. You were, they were. Possui duas formas, né? Tem o were, que é usado aqui para o you, we, you, they. O was, que é usado para terceira pessoa, primeira pessoa também. E o were para o you. Boa notícia, os outros verbos possuem uma forma no passado. Tá facilitando. Primeiro a gente estudou, né? O verbo to be tinha três formas no presente. Am, are, is. Agora o verbo to be só tem duas formas. E os outros verbos têm uma forma somente. Olha só, os verbos regulares, né, eles são divididos em duas categorias, verbos regulares e irregulares. E ambos têm somente uma forma no passado. E os verbos regulares, que é os que a gente vai começar a ver, sempre terminam em ed. Essa é a terminação dos verbos no passado, dos verbos regulares no passado. Então, olha só, por exemplo, o verbo trabalhar. To work. No passado é worked. Não é worked, worked. E se você observar, aqui está a conjugação. Eu trabalhei, I worked. Pode ser eu trabalhei ou eu trabalhava. Você trabalhou, you worked. É igual. Não é que nem no português, eu trabalhei, você trabalhou. Em inglês é igual. I worked, you worked. Ele, mesma coisa, he worked. Não muda. Para todas as pessoas, o verbo no passado tem a mesma forma. Lembra no presente o verbo mudava, na terceira pessoa a gente botava o S. I work, you work, he works. No passado não tem nem pro he, she, it, não muda. É a mesma forma para todos eles. Então, para você dizer eles trabalharam, they worked. Além do que, se a gente comparar com a nossa língua, tem outra facilidade aqui, como está a tradução. Eles trabalharam ou eles trabalhavam. No português a gente tem o pretérito perfeito, que é esse aqui, eles trabalharam. E o pretérito imperfeito, eles trabalhavam. Tá lembrado? Suas aulas de português eram difíceis, né? Em inglês é muito mais fácil. Na verdade, o passado simples só tem uma forma. Tanto pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Em inglês não tem distinção. É a mesma forma o verbo no passado com o ed. Além do que, né, a conjugação é sempre igual. Em português, a gente tem conjugações diferentes. Eu trabalhei, você trabalhou. Isso sem contar o tu trabalhaste, vós trabalhastes. Nem estou contando isso. Na verdade, antigamente eram 6 formas, né? Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós trabalhastes, eles trabalharam.
Felizmente, hoje a gente só tem 4 formas no português, né? Eu trabalhei, você trabalhou. Ele trabalhou, nós trabalhamos, vocês trabalharam, eles trabalharam. 4. In English, 1. I worked, you work, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. É sempre igual, é como se em português você dissesse eu trabalhei, você trabalhei, ele trabalhei, nós trabalhei. É sempre igual. Por isso que muita gente diz, realmente o inglês é mais fácil que o português. Não estou dizendo que aprender inglês é fácil, mas põe lado a lado. Que língua que é mais difícil? Tem alguns detalhezinhos em inglês que são chatinhos, eu concordo, mas principalmente sobre verbos e conjugação é muito mais fácil que a nossa língua, ao menos. Beleza. Antes de a gente continuar, eu quero que você preste atenção aqui no exemplo, né? Esse aqui é um exemplo no presente. Eu trabalho nos sábados. I work on Saturdays. Para botar isso aqui no passado, é só botar o ed. Aí vamos dizer aqui no sábado. Aí vai ficar implícito que é o sábado passado. Ou até eu posso incluir aqui last, que você lembra, é o passado, o último, mais recente. Eu trabalhei, I worked, sem one day. I worked last Saturday. É a frase no passado, eu trabalhei. E poderia ser, você trabalhou, you worked last Saturday. Ele trabalhou, he worked last Saturday. Não muda nunca, nem para terceira pessoa, não tem botar S nem nada. Antes de a gente continuar, eu quero que você veja a pronúncia. Na verdade não é worked, tem esse E aqui, mas o E não é pronunciado. Na maioria dos casos, ele é mudo. Então, aqui o passado e o presente muda muito pouco a pronúncia, né? Pratica isso. Se você tem um sotaque brasileiro meio forte, o brasileiro vai dizer worky. Não põe esse I aqui, I work. Não, é o K ali, né? Muda. K. A consoante muda. K. I work. No presente e no passado não é I worked. Mesmo que tenha o E, na verdade a pronúncia vai ser como se ele não existisse. Worked. Na verdade até esse D ele soa como um T. Worked. Essa é a pronúncia. I worked. Nunca diga I worked, né? O verbo gostar. Eu gosto. I like. Nunca diga I like. Melhora esse seu sotaque brasileiro. Isso é uma coisa que é meio chatinho de escutar quando é muito forçado. I like. Não, I like. I like. E no passado, I liked. Eu gostei. I liked. Não diga I liked, que dói um pouquinho no ouvido, beleza? Então, na verdade, é assim. Isso soa como um T ali. I liked. Combinado? Depois a gente vai ver um pouquinho mais de pronúncia. Mas botar no passado é só botar o ed. E se o verbo já acabar em E, como o verbo aqui morar ou viver, live, só acrescenta o D. Lived. Novamente, corta o E, não pronuncia, não é lived, e sim lived. Presente, live. Passado, lived. Lived. E a conjugação é sempre igual, isso que é um maravilhoso, né? Para todas as pessoas. I lived, you lived, he lived. Pode ver, até eles moravam, they lived. Ok? A gente não vai fazer um por um, para não se alongar, mas pratica esse som aí do verbo no passado, sem o E. Por exemplo, aqui, eu trabalhei como secretária 3 anos atrás, ou como secretário. Repeat. I worked as a secretary 3 years ago. Repeat. Brenda lived in Canada in 2015. São frases afirmativas, e em frases afirmativas a gente acrescenta então o ed ao verbo regular no passado. Se acabar já em E, só põe o D. E também aqui uma outra regrinha ortográfica, que quando o verbo terminar em consoante mais Y,
que é uma regrinha antiga, você já viu. Só que nesse caso a gente troca então o y por i e acrescenta o ed, que é o caso do verbo estudar, study. No passado vai ficar studied. Repeat, studied. Aqui sim, você vai pronunciar como id, né? Eu estudo, ele já acaba nesse som i. I study, I studied. Eu estudei. I studied. Tem esse som de id. I studied. É outro exemplo, o verbo chorar também acaba em consoante mais y. Então, eu chorei, I cried. Se antes do y tiver uma vogal, só acrescento o ed, que é o caso de jogar, né? Play. Antes tem a vogal A, é normal, não precisa trocar por i. Eu joguei, I played. E outra regrinha ortográfica que você também já conhece é a regrinha do CVC. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, CVC, a gente dobra, né? A consoante final. Por exemplo, o verbo stop termina no T, consoante, O, vogal, P, consoante. Passado é stopped. Presente, stop. Passado, stopped. Não pronuncia o E, combinado? Então vai ficar assim, né? Stop. Novamente tem esse som de T, stopped. I stopped. Essa é a pronúncia. Na verdade, apesar de escrever assim. Sempre igual à conjugação, beleza? Precisa dar um pause aqui no vídeo para ver ali um por um. Acho que tá claro até aqui, então eu vou seguir. Mas se não, você pausa aí e dá uma olhadinha melhor. Isso aqui é da frase afirmativa. Agora a gente vai ver frases negativas, negative. Relembrando a regra do to be, né? Em frases negativas com o verbo to be, somente acrescentamos o not, que é o caso do was not, ou então, contraído, wasn't. Were not, weren't. Mas com os outros verbos, precisamos utilizar o verbo auxiliar. Tá aqui ele, o auxiliar no passado é o did. Lembra, no presente tinha dois, podia ser o do, don't, né? O do mais o not, don't, ou então o does mais o not, doesn't. No passado só tem um, did, que é usado para todo mundo. O did mais o not, contraído fica didn't. Didn't. Isso no passado simples, né? Past simple. E nesse caso, olha aqui, interessante, preste atenção. Nesse caso, a gente não acrescenta o ed ao final do verbo. Como assim? A gente só acrescenta o ed em frases afirmativas. Então, vamos ver esse exemplo aqui. A primeira parte é afirmativa. Eu assisti um filme. Né? O verbo assistir, acho que você lembra, é watch. Então, eu assisto, I watch. Eu assisti, I watched. Não pronuncio o E. I watched. Essa é uma frase afirmativa. Eu assisti um filme no sábado. Repeat. I watched a movie on Saturday. But, e aqui a segunda parte é negativa. Olha só, eu não assisti um filme no domingo. Eu assisti um filme no sábado, mas eu não assisti um filme no domingo. Aí a gente usa o auxiliar, que é o did, mas o not, que ele está contraído, didn't, e o verbo principal, que é o assistir, não põe o ed. A gente põe o ed só em frases afirmativas. Why? Why, teacher? Por quê? Porque é simples. No passado, a frase negativa tem o did. E o did já está expressando o passado. Você lembra, em inglês tem muito dessa coisa que não pode coisas duplas. Né? Então, duplo passado seria se você botar o did, que já é passado, mais o ed, seria um duplo passado que em inglês é errado. Então, o verbo fica normal, como no presente. I didn't watch. É passado, eu não assisti, é passado, eu não assisti, mas
o passado está sendo expressado pelo verbo auxiliar did. Por isso o verbo principal não precisa. Como o auxiliar não é usado em frases afirmativas, né, aí sim o próprio verbo tem que mostrar que é passado, porque não tem auxiliar. Então eu assisti, I watched. Mas eu não assisti, I didn't watch a movie on Sunday. Okay? Repeat. But I didn't watch a movie on Sunday. Now complete. Repeat. I watched a movie on Saturday, but I didn't watch a movie on Sunday. Próximo exemplo também é negativo. Thelma and Louise não chegaram. Elas não chegaram na hora para a reunião. Então o verbo chegar é o arrive. Só aqui, né, o passado do arrive seria, se eu for dizer elas chegaram, they arrived. Elas chegaram em tempo. They arrived on time. Como o verbo já acaba no E, só põe o D. They arrived. Mas elas não chegaram. They didn't arrive. É passado, mas o passado está sendo expressado pelo auxiliar did, não pelo verbo principal. Beleza? Então, o ED só em frases afirmativas. Repeat. Thelma and Louise didn't arrive on time for the meeting. Good. E perguntas? Vamos lá, vamos revisar primeiro a regrinha do to be. Em perguntas com o verbo to be, precisamos somente inverter o to be com o sujeito, né? A gente põe o to be no início. Você estava, you were. Você estava, were you. O to be troca de lugar na pergunta. Was she? Mas infelizmente com os outros verbos não tem essa mesma facilidade. Mas também não é muito difícil. A gente precisa só do quê? Verb, auxiliary verb. O verbo auxiliar did novamente. Vem antes do sujeito. Que nem a gente usava o do antes do sujeito no presente. Do you like? Agora você, que seria você gosta? Do you like? Você gostou? Did you like? E nesse caso, observe, aqui está a regra, não acrescentamos o ed ao final do verbo, também não. Por quê? Porque tem o auxiliar na pergunta. O auxiliar está mostrando que é passado. Então o verbo principal não vai para o passado. Aqui a pergunta é no passado. Você assistiu TV? Did you watch TV? Mas você está vendo que o verbo assistir não está com ed. Não ponha. Está errado se você botar duplo passado. Wrong. Beleza? Então aqui o passado está expressado com did. Você assistiu TV no sábado de noite? Repeat. Did you watch TV on Saturday evening? Yes, I did. No, I didn't. Então, a resposta curta a gente usa o did. Did you watch... Responda aqui com sim ou não. Did you watch TV on Saturday evening? Sim, eu assisti. O did sempre recupera, né, o verbo da pergunta. Então, yes, I did. Sim, eu assisti. Or, no, I didn't. Vamos para a próxima pergunta. Choveu ontem? Did it rain yesterday? Yes, it did. No, it didn't. Mais uma vez, não tem o ed aqui na pergunta. O passado do verbo chover, se fosse afirmativo, choveu ontem. Tem o ed. It rained. Aqui o rain é chover. E choveu no passado. It rained yesterday. Mas na pergunta não precisa. Combinado? Did it rain in your city yesterday?
Ask me. No, it didn't. In St. Petersburg, it didn't rain yesterday. Next question. Seus pais trabalharam sexta passada? Did your parents work last Friday? Yes, they did. E aqui eu complementei, né? Fiz uma frase afirmativa. Sim, eles trabalharam o dia todo na sexta passada. Aí o verbo aqui é uma frase afirmativa, tá o ed ali. Eles trabalharam. They worked. Repeat. They worked all day last Friday. Bob ligou. O verbo ligar é o call. O passado seria called com ed, mas na pergunta não põe o ed, porque já tem o did. Repeat. Did Bob call his cousin or his brother 30 minutes ago? Repeat. He called his cousin. Aí sim, na resposta, como é uma resposta afirmativa, tá o ed. Ele ligou pro primo dele. Não é called, tem o e, mas não pronuncia, é called. Presente, call. Passado, called. Called. E outro detalhe é que o verbo ligar ou chamar em inglês não usa preposição. Em português a gente diz, né, ligar para alguém. Mas que geralmente é o to em inglês, né, mas a gente não diz called to. Tá incorreto em inglês. Esse verbo não precisa de preposição nenhuma, vai diretão. He called his cousin. Essa pergunta você vai usar muito, né? O que você fez? Você vai perguntar para o seu amigo, seu colega, seu familiar em inglês. O que você fez? O que você fez no fim de? Repeat. What did you do on the weekend? What did you do on the weekend? I watched a movie on Saturday and I walked on the park. Wait, não vou fazer você responder essa pergunta, apesar que eu gostaria realmente de saber o que você fez, mas é porque, né, como eu disse, os verbos são divididos em regulares e irregulares. Talvez você vai tentar usar um verbo que não é regular e não vai falar corretamente. Então vamos deixar para essa pergunta, eu vou fazer para você depois, quando a gente vê os verbos irregulares também. Vamos fazer essa tarefa aqui. Task. Ask your teacher some questions. Ask me some questions. Como no modelo, pergunte para mim, pergunte para seu professor se ele bebeu café esta manhã. Mas você não vai dizer ele bebeu? Não, você. Did you? Você faz a pergunta direto para mim. Did you drink coffee this morning? Yes, I did. Did you drink coffee this morning? Então, você vai fazer a pergunta para mim, vou responder, vou escrever ali, como você já sabe como funciona. Você confere a pergunta e depois você responde. Pergunta se eu lavei meu cabelo esta manhã. Lembra que o verbo lavar é wash. No, I didn't. How about you? Did you wash your hair this morning? Yes, I did. No, I didn't. Pode ser com a resposta curta. Se você quer dar uma resposta mais completa, não tem problema, mas às vezes só dizer No, I didn't já basta. Perguntei se eu joguei futebol sexta passada. Yes, I did. How about you?
Did you play football last Friday? Se eu toquei violão ontem. Você lembra como é ontem em inglês? The day before yesterday. No, I didn't. How about you? Did you play the guitar the day before yesterday? Aqui tem um detalhezinho, né? Violão é o mesmo que guitarra. Guitar, sílaba tônica é a segunda. Guitar. E com instrumentos musicais tem sempre o the. The guitar, the piano. Não esquece. Agora eu vou perguntar sobre a minha irmã. Se a irmã dele, do seu professor, morava no Brasil em 2016. Então você vai perguntar sobre a minha irmã. O auxiliar é o mesmo, né? Não vai mudar porque é she. Não, é o mesmo. Did your sister... Tenta aí. No, she didn't. My sister didn't live in Brazil in 2016. How about your sister or your mother? Did your mother live in Brazil in 2016? Final questions. Pergunta se minha irmã trabalhava como bióloga 8 anos atrás. Yes, she did. How about your sister or your mother? Did your mother work as a biologist 8 years ago? No, she didn't. Aposto que ela não. A não ser que seja uma grande coincidência que sua irmã ou sua mãe também seja bióloga. But I think she didn't. Beleza, agora vamos passar para os verbos irregulares. Não se assuste, não é um bicho de 7 cabeças. A estrutura é a mesma, né? Você vai usar o passado do verbo somente na frase afirmativa. Na frase negativa você vai usar o auxiliar, que é o mesmo, é o didn't. A pergunta você vai usar o did. Tudo igual. A única diferença é que o verbo irregular no passado não termina em ed. Ele tem uma forma aí meio aleatória, diferente, que você tem que memorizar verbo a verbo, saber se ele é um verbo regular, vai acabar no ed, e se você sabe que ele não é um verbo regular, ele é irregular, você tem que memorizar a forma dele, beleza? Essa é a única diferença. Os verbos regulares no passado não terminam em ed, possui uma forma diferente, você tem que memorize. Vou fazer isso aqui, ó, botar tudo na cachola. Aqui tem uma listinha de 10 verbos irregulares, que é o início. Eu quero que você memorize o passado desses 10 verbos do hoje. Depois tem um material ali complementar para você memorizar mais verbos irregulares. Tem uma lista bem extensa, mas você não precisa saber todos. Tem mais de 300 verbos irregulares, mas a gente usa uns 100, 150. No dia a dia, 50, 100 no máximo, que vai ser muito útil para você. Então, comece com os 10 de hoje, não precisa se estressar e querer decorar uma lista imensa de verbos regulares, porque não vai ser útil para você. Nem eu não sei todos eles. Ali eu tenho uma lista que eu deixei complementar para você de verbos regulares, que tem todos, que são 367 verbos regulares. Vai ter verbo ali que eu não vou saber, o passado, não vou lembrar, já vi, porque eu sou professor, já estudei, mas uns ali eu nem vou saber e você não precisa, né? Vários verbos nem são usados mais, um inglês meio arcaico, ou são realmente verbos que você não usa no dia a dia, né? Então, o que eu sugiro é, se você começou aqui meio do zero, o vídeo curso comigo, se você está no nível então hoje elementary, um nível aí meio básico, talvez pré-intermediário,
E o que eu sugiro são 50 verbos. Tem várias listas ali para você ver depois, complementares aqui. E para o seu nível, saber 50 está perfeito. Se você conseguir memorizar, na verdade 30, 40 já está muito bom. Mas daí depois, se você já é intermediate, aí sim tem uma listinha maior de 100 verbos. Mas eu não sugiro que você pegue a lista e tente memorizar todos eles. Memorize uns 50 que tá bom. E na aula de hoje, 10. 10 tá perfeito. Começando com o verbo ter em inglês. O passado não é haved, no, e sim had. Had. E como eu estava dizendo, essa é a única coisa que muda. Na frase afirmativa você vai usar o had. Então se você vai dizer eu tive um cachorro, I had a dog. Agora essa frase é negativa, você usa o didn't, I didn't have a dog. Lembra que porque tem o auxiliar, o verbo não precisa ir para o passado, ele fica como no infinitivo aqui, como no presente. Se fosse uma pergunta, você vai perguntar aí para o seu amigo, ei, você tinha um cachorro? Você não tinha um cachorro? O que aconteceu? Você vai usar o did no início. Did you have? O verbo também não vai no passado, ele só vai na frase afirmativa. Vamos memorizar então. O verbo ir, go, no passado é went. Bem diferente, né? Go, went. To eat, ate. Eat, ate. To drink, drank. Não é drunk, e sim é drank. Drink, drank. Próximo verbo. E é igual. A escrita é igual, mas a pronúncia não é. Então, aqui escreve igual. No presente, no infinitivo é read, mas no passado é read. A mesma pronúncia da cor vermelha, red. Então, se você vai dizer eu li um livro, I read a book. Mas, teacher, como é que eu vou saber nessa frase aqui? É presente ou é passado? I read a book seria presente. I read a book seria passado. Como é que eu vou saber? Bom, nesse caso você vai saber pela pronúncia, mas se for só na escrita, você sabe a resposta que eu vou dar. Como é que eu vou saber se é presente ou passado? Context. Contexto sempre fica claro se está falando do presente ou passado. Então não se preocupe, você não vai se confundir se é presente ou passado. Aqui a pronúncia é diferente. Então no passado é read. Read, read. Verbo fazer, make. Made. Make, made. Verbo fazer novamente, do. Você lembra, né? A gente teve essa aula da diferença entre do e o make. E o passado é did. Ups. Did, mas não é auxiliar? Sim, o did ele é auxiliar, mas também é o passado do verbo fazer, do. Então, se você vai dizer eu fiz minha lição de casa. Espero que você tenha feito da última aula aí. Você vai dizer sim, teacher, I did my homework. Eu fiz. A frase negativa, se você I'm sorry, teacher, I didn't do my homework. O did ele pode ser o verbo principal. No passado, I did. Yes, I did my homework. Eu fiz. E também ele pode ser o auxiliar, né? Então tenta não confundir. Né? Tem esse tem um pega-ratão aí, né? Fica antenado. Aqui eu até concordo se você reclamar, mas por que, né? É igual, é a mesma palavra auxiliar, é verbo principal. Sim, aqui você tem que lembrar então que na frase negativa I didn't do. O do não vai precisar vir no passado aqui, o verbo principal. I didn't do. Mesma coisa para a pergunta. Ei, você fez? Did you do? Você fez? Você lavou a louça? Lembra que isso é uma expressão com do? Você lavou a louça? Did you do the dishes? Aqui é o verbo principal, fazer. Aqui no passado, então, se a frase for afirmativa, I did my homework. I did the dishes. Verbo ver, see. Saw. Com a palavra em português só, somente, só. Saw. See,
saw. Take, took, took. Opa, mais um igual aqui. Sim, alguns verbos, né, no passado são iguais ao presente e nesse caso, inclusive, a pronúncia é igual. Não muda nem a pronúncia. No presente é put, no passado é put. Não é put. Às vezes a gente quer americanizar e dizer presidente Bush, put, mas aqui a pronúncia não é assim, é put, ou presidente Bush. Mas não vem ao caso. Aqui é o verbo pôr ou botar, no passado ele tem a mesma pronúncia, put. Como é que você vai saber a diferença? In the context. E deixa eu chamar a atenção de você para uma coisa bem curiosa. Né? Às vezes a gente reclama, porque tem essas coisas no inglês, né? Para complicar a gente, é igual. Como é que eu vou saber se é presente ou passado? Mas eu vou escrever um exemplo aqui em português, a nossa língua materna, e eu acho que você nunca se tocou disso. Eu sei, eu vi porque eu sou professor, então eu observei. Mas, por exemplo, o verbo trabalhar. E você diz, nós trabalhamos. É presente ou é passado? Se você diz, nós trabalhamos todos os dias. Sim, nós trabalhamos duro todos os dias. É presente. Mas agora, nós trabalhamos ontem. Sim, todo mundo trabalhou. Nós trabalhamos ontem bastante. É igual no português. Vários verbos, não só esse. Se você observar na nossa língua, tem várias dessas coisas. Que também é igual, tanto o presente como o passado. Curioso, né? Então, nós trabalhamos ontem. Nós trabalhamos todos os dias. Então, antes de reclamar, tem que lembrar que a nossa língua tem dessas e até é um pouco mais difícil que o inglês. Beleza? Esses são os 10 primeiros verbos irregulares que você tem que memorizar. Então, pode dar uma pausa aqui se você precisar, ou volta o vídeo, repete mais uma vez comigo, a gente vai seguir pro exemplo agora. Então, lembra, a questão de estrutura é igual com os verbos regulares, né? Então, a pergunta, usa o did, mas o verbo não precisa ir no passado. Você comeu? Did you eat? Você comeu hambúrgueres e cachorros quentes na festa ontem de noite? Repeat. Did you eat hamburgers and hot dogs at the party last night? I ate hamburgers. But I didn't eat hot dogs. A parte que é afirmativa, o verbo está no passado. Eu comi. I ate hamburgers. E a parte que é negativa também é passado, mas o verbo não está no passado. É o eat. I didn't eat hot dogs. Eu não comi. I didn't eat. Mesmo esquema no próximo exemplo. A primeira parte é afirmativa. Repeat. Maggie did her math homework. But she didn't do her science homework. Maggie did, ela fez, ela não fez, she didn't do. E para acabar, várias frases aqui que são muito úteis, né? Com as famosas WH questions, where, who, how, when, what, antes ainda do auxiliar. Aqui uma pergunta que você vai fazer direto em inglês. Onde você foi? Where did you go? Onde você foi no fim? Onde você foi no domingo, por exemplo. Repeat. Where did you go on Sunday? Aí na resposta afirmativa, você vai usar o passado. When? Eu fui no shopping. I went to the mall. Oops. Perdi aqui, cara. Ah, here. I went to the mall. And you? Where did you go on Sunday? Tenta lembrar o domingo passado aí. E eu fui para, tem que usar a preposição aqui. Where did you go on Sunday? To the park, to the mall, to the beach. I went to the mall. And repeat. Who did you see first today?
Quem você viu primeiro hoje? Okay, who did you see first today? Repeat. Who did you see first today? I saw my wife first today. And you? Como? How? Como você foi para o trabalho ontem? Repeat. How did you go to work yesterday? I work at home, but eu trabalho em casa, só como exemplo, eu fui para o trabalho de metrô ontem. I went to work by metro yesterday. And you? How did you go to work yesterday? I went to work by car, I went to work by bus, I went to work by train, and next question. Aqui também uma pergunta interessante, quando você quer dizer pela última vez, mais recente, né? A gente usa o last. Quando você pegou um ônibus pela última vez, por último, ou mais recentemente. When did you last, aqui eu ponho o last antes do verbo. When did you last take a bus? Repeat. I took a bus last 3 days ago. And you, when did you last take a bus? And final questions. What books did you read? Aqui na pergunta eu vou ler read. Na resposta vai ser read, né? Que livros você leu quando você era adolescente? Repeat. What books did you read when you were a teenager? E na resposta você vai dizer eu li, a pronúncia é diferente. I read. Well, I read Lord of the Rings when I was a teenager. Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. I read The Lord of the Rings when I was a teenager. And you? Diz um ou dois aí que você leu, que você lembra. What books did you read when you were a teenager? You did a good job today. Você fez um bom trabalho. You did a good job. Thank you very much. Esse é o final de uma aula extremamente importante. A gente está fechando aqui um ciclo e aberto aí muitas possibilidades de se comunicar. Agora o seu inglês vai dar um grande up, né? Você vai conseguir dizer tudo que você fez, onde você esteve, o verbo to be a gente viu na última aula, agora com os outros verbos. É isso aí. Essa é a estrutura do passado simples. As duas estruturas com o verbo to be e com os outros verbos. Memoriza os verbos irregulares. Isso vai demorar um pouquinho aí até você internalizar, precisa bastante prática, mas é um grande passo aí na caminhada, falar do passado, past simple. Depois a gente vai ver os outros tipos de passado, mas esse aqui é o mais comum de você, o que você fez ou não fez, ou deixou de fazer. Beleza? Do your homework. Não quero que você diga depois, teacher, I didn't do my homework. E pratique bastante. Alright? A gente se vê na próxima. See you next time. Take care.